Governador, boa tarde, obrigado por falar conosco. Eu queria ouvir a sua opinião sobre dois pontos que começam a ser discutidos no mundo político. Um é uma eventual redução temporária de salário, não só de políticos, de parlamentares, ministros de Estado. Queria saber se o senhor concorda com esse tipo de gesto por parte de altas autoridades e também de servidores com salários mais altos. E queria ouvi-lo também em relação ao fundo eleitoral. Se o senhor acha que é viável reduzir o uso de dinheiro que é destinado aos partidos para reforçar o caixa nesse esforço relacionado à área de saúde e à pandemia do coronavírus. Eu sou favorável às duas medidas. A primeira delas, eu tenho inclusive uma explicação, eu venho do setor privado. Enquanto na crise de 2015 e 2016, o setor privado demitiu milhões de pessoas, não houve aumento salarial, inclusive houve queda. No setor público o movimento foi o contrário. Se contratou pessoas e continuou-se aumentando os salários. E agora é um momento realmente de se rever isso, principalmente para aqueles que ganham muitos. Nós temos de lembrar que no setor público existe a lei do teto do salário, mas muitas vezes há ferramentas para poder burlar essa regra. E nós temos de deixar claro, no Brasil, deveria ir para o setor público quem tem espírito público, quem quer o bem da população. E, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas estão indo para o setor público visando ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro devia ser empreendedor e não ir para o setor público. Então, precisamos mudar isso. E, principalmente para os que ganham muito, deveria sim haver uma revisão. Para deixar isso claro, quer ser milionário? Vai para o setor privado trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. E não ficar trabalhando no setor público às custas de quem paga muito imposto e às vezes passa fome. Então, precisamos mudar esse tipo de mentalidade que existe no Brasil. E sou totalmente contrário ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Eu fui eleito sem gastar um centavo de dinheiro público. Por que os outros não ralam como eu ralei na minha campanha? Assim as coisas funcionariam melhor e o povo pagaria menos impostos. Governador, eu só queria que o senhor deixasse claro para a gente o que é esse espírito público que o senhor acabou de se referir. A pergunta do Yuri Pita fala sobre redução de salários de pessoas nesse momento de crise. Então, nesse espírito público, o senhor, a sua equipe tem tomado alguma medida efetiva? Eu, como governador de Minas, ganho menos do que o vereador da minha cidade, que é Araxá, que fica no interior de Minas. O meu salário bruto, líquido, que é o que eu sei, é coisa de R$8.000, e tudo que eu ganho eu repasso para instituições de caridades, principalmente para as APAES aqui de Minas Gerais. Estou aqui porque eu perdi a crença na gestão pública do Brasil. Se nós tivéssemos gestores públicos responsáveis, Minas Gerais não teria chegado à situação em que chegou. E o Brasil não teria tido a recessão de 2015 e 2016 que teve, porque o mundo estava crescendo. O mundo crescendo e o Brasil dando marcha ré. Isto mostra que os nossos gestores públicos, pelo menos boa parte daqueles que nós tivemos, provocaram desastres e não prosperidade no Brasil. Então precisamos ter gente qualificada, gente capacitada, gente que quer fazer dar certo no setor público para que essa situação seja revertida. Porque geralmente, pelo menos no passado, ia para o setor público quem já tinha feito um punhado de coisas na vida e nada deu certo. Aí ele ia para o setor público e a consequência eu acho que está aí. Uma recessão brutal em 15 e 16 e um estado de Minas e outros também falidos por irresponsabilidade, incompetência e também corrupção. Âncora daqui de Brasília, muito obrigado pela sua presença.